Olá, meu povo. Estamos aqui de volta para estudar mais um pouquinho sobre Roma. A gente já viu a Roma reino, monarquia, nosso doguinho aqui, começando a surgir no mundo. A gente já viu a Roma república, né? Já está ficando mais forte, já está crescendo mais. E agora a gente vai ver o todo-poderoso Império Romano, todo-poderoso mesmo, desse estilo aqui. Então, isso aqui é basicamente a história da Roma antiga e as suas três fases. A gente vai chegar agora na fase mais famosa, a fase mais retratada em filmes, no cinema, séries e tudo mais, e a fase política de maior extensão e maior domínio, que é o chamado Império Romano. A gente já viu todo o caminho, como esse império chegou, como Roma chegou a esse período de Império Romano, como Roma se torna sai de uma pequena cidade na Península Itálica para um império poderoso que dominou metade do mundo antigo. Como que surgiu o Império Romano, né? Será que foi uma coisa assim, de repente, do dia para a noite? Bom, galera, vamos transformar a República em Império? Não, não foi. Na verdade, o surgimento do Império Romano foi uma coisa que foi acontecendo gradativamente. Foi, de certa forma, natural o surgimento desse império. À medida que o Otávio, que estava anteriormente dividindo o poder com Lépido e Marco Antônio, acaba assumindo o poder sozinho, vai acumulando poderes e títulos, vai centralizando cada vez mais o controle de Roma nas mãos dele, vai se auto-intitular Augusto, que não é nome de homem nessa época, né? Quer dizer divino e majestoso. Uma pessoa humilde, né? O Otávio. A partir de então, ele vai se tornar governante supremo de Roma. Um governante supremo nada mais é do que o imperador, né? Governante máximo, único, né? Então acaba que o Otávio ele meio que se auto-intitula imperador sem fazer uma revolução e transformar a república num império. Foi uma coisa, como eu falei, gradativa, né? Mas é importante lembrar isso aqui, ó. As instituições republicanas, os órgãos da república, como por exemplo o Senado, eles continuaram existindo. Ao menos na aparência, eles continuaram existindo. O que isso quer dizer? Que existia a instituição chamada Senado, que existiam eleições na sociedade romana durante o Império, só que era uma coisa assim controlada pelos imperadores, né? Na verdade, o Senado não tinha a autonomia que tinha na época da República, por exemplo, porque o imperador ele controlava tudo, ele centralizava todo o poder. Mas, ao menos na aparência, esses órgãos continuaram existindo. Otávio Augusto ele governou 40 anos. Foi um governo longo. E durante esse governo, ele continuou promovendo algumas mudanças, como, por exemplo, o desenvolvimento urbano. A cidade de Roma se torna ainda maior. Desenvolvimento da agricultura, né, também era necessário, porque à medida que a sociedade ia crescendo, o número de bocas para alimentar também crescia. Então, essa agricultura ela precisa se desenvolver. Continuou o processo de profissionalização do exército. Lembrem-se que o Otávio faz parte desse exército. E para o crescimento e para a segurança do império, o exército é algo muito importante. E também o Otávio se preocupou em organizar a administração do império. Por isso que ele fica 40 anos, porque ele torna esse império bem administrado, bem organizado. Isso aqui, gente, esse mapa, ele representa toda a extensão do Império Romano. O Império Romano chegou a atingir, na sua extensão máxima no século II depois de Cristo, 4 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 70 a 100 milhões de habitantes. É muita coisa, é muita terra e muita gente. Ó, isso aqui é Roma, e tudo isso aqui pintado de roxo pertence a Roma.
tudo isso aqui. Então a gente tem regiões como a Espanha, a gente tem a Bretanha, que hoje seria uma parte aqui da Grã-Bretanha, é a Inglaterra, praticamente, né? A gente tem a Gália, que hoje seria a França. Aí aqui do outro lado a gente tem a parte da Ásia, ó, Síria, Arábia, Ásia Menor, Bizâncio, que hoje seria a região aqui da Turquia, o Egito. Então você vê que o Império Romano ele está na Europa, na Ásia e na África. Ele domina 3 continentes, todo o mar Mediterrâneo. Então não é à toa que a gente diz que se tornou todo o poderoso Império Romano, porque realmente é uma dominação muito grande. Durante esse período de império, aconteceu um fenômeno chamado Pax Romana, conhecido como Pax Romana. E está em latim, traduzindo para o português, quer dizer paz romana. O que foi esse fenômeno? Por que paz romana e como é que acontecia? Foi um longo período de aparente paz e prosperidade. Ó, preste atenção quando eu falo aparente paz e prosperidade. O que isso quer dizer? Na aparência, quem via de fora, quem via de longe, estava tudo tranquilo, tudo calmo, tudo às mil maravilhas. Durante esse longo período aí. Começa no governo do Otávio Augusto e vai terminar ainda no século I a.C. e vai até o governo do Marco Aurélio, que foi outro imperador romano, no século III depois de Cristo. Então é um período bem longo. Que foi realmente essa Pax Romana? Né? Foi um período onde a autoridade e o controle dos imperadores garantia a ausência de grandes conflitos. O que isso significa? Não, a gente não vai ver durante esse período aí de mais ou menos 3 séculos, onde os imperadores romanos estavam governando, a gente não vai ver grandes guerras, a gente não vai estudar grandes revoluções, grandes movimentos de mudança, movimentos de violência. Por isso que fica conhecido como Pax, né? Que é paz romana. É um período que aparentemente as coisas estão em paz, mas é só aparentemente mesmo. Né? A gente não vai ter grandes conflitos ou grandes manifestações populares, mas isso não quer dizer que a vida da população está maravilhosa, igual aquelas imagens de folhetos que a gente vê. Não, a vida da população não está maravilhosa, as pessoas não estão felizes e saltitantes no meio da rua. Não, existem muitos problemas sociais, existem muitas desigualdades, existe muita exploração, mas não existem grandes guerras e grandes manifestações populares. Por que não existe? Porque os imperadores, eles controlam tudo. E se alguém da população quiser se organizar para fazer algum tipo de manifestação ou guerra, os imperadores vão impedir. Então, isso é o período da Pax Romana. É um período onde os imperadores, que têm o controle completo e absoluto da sociedade, impedem que essas manifestações populares ou grandes conflitos aconteçam. Fica conhecido como paz porque nós não temos guerras, mas isso não quer dizer que esteja tudo maravilhoso. Nesse período também foi o momento em que o governo de Roma passou a dominar muitas outras regiões, como eu mostrei lá no mapa anteriormente, regiões da Europa, da Ásia, da África. E quando o governo de Roma, quando os soldados romanos chegavam nesses lugares, eles queriam, além de dominar a terra, eles também levavam o seu modo de vida, a sua cultura, seus valores culturais para essas outras regiões. E eles obrigavam as pessoas dessas regiões a seguir a sua cultura e os seus costumes. Essa Pax Romana, ela foi ao mesmo tempo uma forma de garantir que a economia romana prosperasse, produzisse cada vez mais e que essas regiões conquistadas estivessem controladas. Porque quando o governo impede que a população organize manifestações ou que as guerras aconteçam, isso quer dizer que, ao invés de estar fazendo manifestação ou lutando na guerra, a população está produzindo, está trabalhando. Se a população está trabalhando, a economia vai prosperar.
As regiões que foram conquistadas estando controladas, nenhuma dessas regiões vão organizar guerras e o governo romano vai conseguir manter o controle dessas regiões. Então, foi um momento bom politicamente para Roma. Isso não quer dizer que foi um momento bom para a sociedade no geral. Ainda falando sobre economia, como é que era a economia durante o Império? O que dava dinheiro para Roma durante o Império? Ainda da mesma forma que no período da República, um dos principais uma das principais fontes de renda de Roma era a atividade comercial, era o comércio. Como que Roma conseguia se manter, como que o governo romano conseguia manter, acumular dinheiro, principalmente através do comércio, né? Alguns fatores contribuíram para esse desenvolvimento comercial, algumas coisas ajudaram Roma a crescer e a prosperar no seu comércio. Por exemplo, a existência de uma moeda comum, o que isso quer dizer? Quer dizer que em todo o Império Romano, em toda a extensão, seja no continente africano, seja no continente asiático, seja no continente europeu, a moeda era a mesma. Isso ajudava muito na comercialização, porque um produto podia sair da Espanha e ser vendido lá no Egito e a moeda seria a mesma, então a comercialização desse produto seria mais fácil. Isso ajudava o comércio a se desenvolver dentro do Império Romano. A generalização do direito romano também, outra coisa que favoreceu. Isso significa o quê? Significa que as leis eram as mesmas, independente da região que o império, da região do império que você tivesse. As leis sendo as mesmas facilitava também, porque as relações comerciais eram as mesmas. E a parte aqui de logística, né? A construção de estradas. O que isso significa? Significa que com mais estradas, mais fácil fica para os produtos circularem. Nessa época a gente não tem avião, a gente não tem navio, então é estrada. Com um império tão extenso como foi o Império Romano, então a construção de boas estradas e longas estradas que ligassem as diversas regiões do império facilitava que esses produtos circulassem e, consequentemente, que eles fossem mais vendidos. Então, a economia do império ela vai se basear nessa atividade comercial e esses três fatores aqui eles vão ajudar bastante a essa atividade comercial se desenvolver. A respeito da sociedade romana durante o Império, eu acho que vocês devem lembrar que a gente falou anteriormente que a sociedade no período da monarquia e no período da república, ela era dividida em três grupos. Esses três grupos classificavam toda a sociedade romana. Durante o período do Império, também permaneceram três grupos, só que esses grupos mudaram. Anteriormente, o critério para você pertencer a um dos grupos da sociedade romana era você ter nascido naquele grupo e pronto. Agora, durante o período do Império, o imperador Otávio Augusto, ele mudou a ordenação. Ele mudou a forma como a sociedade era classificada, digamos assim, né? Ele criou uma nova ordem social. Antes, a ordem social era baseada no nascimento. Você nasceu em determinada classe, você pertence àquela determinada classe. Agora, durante o período do Império, vai ser baseada na condição econômica, ou seja, no quanto você possui de grana, de renda. É mais parecido com o nosso dia a dia, né? Com a nossa atividade hoje, a nossa sociedade hoje. Então, de acordo com a ordem do imperador, agora, para você pertencer a algum dos grupos sociais, era baseado em quanto você possuía economicamente. A partir disso foram criadas as ordens sociais senatorial, equestre e inferior. A sociedade continuou dividida em três classes sociais. Essas três classes sociais eram diferentes, uma era superior à outra, só que agora a divisão baseava-se em quanto você possuía.
A classe senatorial era formada pelos cidadãos romanos que conseguissem comprovar, tinha que provar que possuía uma renda superior a 1 milhão de sestércios, que era a moeda da época. Vamos imaginar que fosse hoje em dia aqui no Brasil. Então, para pertencer à classe senatorial, você tinha que possuir uma renda superior a 1 milhão de reais, se nós estivéssemos falando de Brasil hoje em dia, né? Lá na Roma, durante o período do Império, você tinha que possuir uma renda superior a 1 milhão de sestércios, que era a moeda deles na época. Então, resumindo, eram os milionários. Era a classe mais alta, era realmente a elite da sociedade romana. Esse pessoal, eles eram os que poderiam se candidatar aos cargos públicos de Roma. O nome não é à toa, né? Senatorial, lembra Senado. Esse era o pessoal que podia se candidatar ao Senado. A classe rica que possuísse uma renda superior a 1 milhão de sestércios. A segunda classe, digamos assim, né, a classe média, seria a classe equestre. Quem era essa classe equestre? Eles constituíam uma classe intermediária que teria que comprovar uma renda superior a 400 mil sestércios. Realmente é uma classe média, não são tão ricos quanto esses, mas também não são tão pobres quanto esses. Por isso que está aqui, chama equestre, porque está no meio, né? Está equilibrado. Então, esse daqui, eles tinham que possuir uma renda superior a 400 mil sestércios, que era a moeda romana. Se eles possuíssem essa renda, eles eram classificados na classe equestre. E quais os direitos que eles possuíam? Eles podiam participar das votações para eleger esse pessoal daqui, exercer alguns cargos públicos, não os principais, porque os principais estavam aqui na classe senatorial. Então, essa é a classe média. Não é tão rica, não chegou a 1 milhão, mas também não é tão pobre. E aí a gente tem a terceira classe aqui, que como o próprio nome já está dizendo, é a menor, a classe mais baixa, né, que eram classificados como inferior. Não é inferior adjetivo, não, é inferior porque era assim o nome da classe. O preconceito já começa aí, né? Esse daqui era qualquer pessoa de Roma que tivesse uma renda inferior a 400 mil sestércios. Os mais pobres. Você poderia ter 300 e poderia não ter nada. Você está pertencente à classe dos inferiores. Dispunham de alguns direitos políticos, sim, eles possuíam alguns direitos, mas não poderiam participar de nenhuma eleição e ocupar nenhum cargo público. Não poderiam votar e nem serem votados. Participar do governo não era permitido para o pessoal da classe inferior. Possuíam alguns direitos, recebiam alguns direitos do governo, mas participar do governo realmente eles não poderiam. Então, essa era a divisão da sociedade durante o período do Império Romano, baseada exclusivamente na sua condição econômica. Por falar em pobre, né, que era o pessoal da classe inferior, como é que eles viviam durante o período do Império? Porque eu já falei anteriormente que na República o número de pobres cresceu muito em Roma. Pobre é sempre a maioria, né, gente? O número de pobres cresceu muito por conta do aumento da população na cidade. Durante o período do Império, a sociedade do Império ela continuou uma sociedade desigual. Como a gente viu aqui, né, nessa divisão aqui, a gente tem uma sociedade completamente desigual. E nessa sociedade desigual, os pobres continuaram sendo pobres, muito pobres, e continuaram sendo um grande número. No entanto, algumas transformações aconteceram, principalmente para esse pessoal aqui, ó. Você vê que quando eu falei de grupos, eu não citei os escravos, porque aconteceu uma mudança nessa relação aí de escravidão em Roma durante a sociedade imperial.
houve uma redução no número de escravos e esse tipo de escravidão também mudou, né? Em vez de prisioneiros de guerra, como antigamente, esse grupo passou a ser constituído por filhos de escravos. Não, porque a gente estava no período da famosa Pax Romana, então não existiam as guerras, não existiam os grandes conflitos. Se esses conflitos não existiam, então os prisioneiros de guerra também não existiam. Então o número de escravos ele caiu muito, porque não tinha mais prisioneiros chegando, não tinha mais prisioneiros de guerra, inimigos chegando na sociedade romana, então não tinha novos escravos chegando. O que vai acontecer é que a escravidão vai ficar restrita aos filhos dos escravos, aqueles que já tinham chegado anteriormente, durante o período da República, aqueles filhos dos escravos que tinham nascido durante o período da República e que continuavam sendo escravos em Roma. No meio rural, nas propriedades rurais, lá onde esses escravos trabalhavam, muitos deles acabaram se tornando colonos ligados à terra. O que isso quer dizer? Qual a diferença do escravo para o colono? O escravo, ele é obrigado a trabalhar ali porque ele pertence ao dono da terra. O colono, ele não é obrigado a trabalhar, ele escolhe trabalhar ali e vai negociar esse trabalho com o dono da terra. Espero que vocês tenham entendido a diferença, né? E aí, com isso, vai criar uma nova relação entre o senhor e o escravo. Ele não é mais visto como escravo, ele é visto como um colono. Alguns desses escravos, inclusive, eles vão conseguir enriquecer à medida que eles vão trabalhando nessa terra e acumulando propriedade. Eles vão conseguir enriquecer e deixam de ser escravos para se tornarem cidadãos romanos. Isso vai acontecer. Não é o mesmo estilo de escravidão que acontecia aqui no Brasil. A gente tem que entender que a escravidão no Império Romano é muito diferente da escravidão que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo. Mas ainda assim, esses cidadãos romanos que antes eram escravos, eles nunca vão chegar a ser senadores, por exemplo. Não, eles se tornam cidadãos romanos, mas não possuíam todos os direitos que um cidadão romano rico, nascido nas terras romanas, possuía, né? Claro que não. Ainda falando sobre pobres, como eu falei, pobre sempre rende muito, né? Porque tem muito. Roma foi uma das maiores cidades do mundo antigo. E sendo uma cidade muito grande, com muita gente, também vai ter muitos problemas sociais. Porque à medida que a sociedade vai crescendo, à medida que a cidade vai crescendo, o número de pessoas nessa cidade vai crescendo muito. E o número de pessoas pobres que precisam de atenção do governo é sempre maior do que o número de pessoas ricas que ajudam a governar. Então, isso vai gerar muitas tensões sociais. Quando eu falo de tensões sociais, o que é? São pessoas passando fome, são pessoas sem trabalho, sem moradia, morando nas ruas, revoltadas com o governo. É isso que a gente chama de tensões sociais. Para aliviar essas tensões sociais, as autoridades, o governo de Roma, ele distribuía pão, alimento, para a população das ruas, para os pobres. Só que não era suficiente, era muita gente. Distribuir um pedaço de pão por dia não é suficiente, né? E promovia espetáculos públicos para a população, meio que para distrair o povo. Daí vai surgir o que a gente conhece como política do pão e circo. O que é a política do pão e circo? São ações do governo para tentar distrair a população dos problemas que eles passam. Então, a população está passando fome, não tem trabalho, não tem moradia, o governo vai lá, distribui um pouquinho de comida, faz um evento grande, uma festa, um espetáculo no meio da rua, distribui comida durante esse espetáculo, distribui diversão para a população e nisso a população se esquece que está passando fome, não tem emprego, não tem moradia. Isso é basicamente a política do pão e circo. Então, o governo romano ele fazia muitas festas e nessas festas eram distribuídas comida para a população. Naquele momento, a situação melhorava.
Só que quando a festa passava e a comida acabava, a população voltava a ter os seus problemas sociais de sempre. Então, a elite romana nunca vai conseguir, nessa política do pão e circo aí, distribuir e resolver os problemas que a população tinha. Mas naquele momento acalmava. Entre os espetáculos, a gente tinha lutas dos gladiadores, o circo e o teatro. Eram os principais eventos. E aí, nesses eventos, eram distribuídos comida para a população. Com o tempo, essa expressão, né, chamada pão e circo, se tornou símbolo de políticas de vários governantes ao longo do tempo da história e do mundo, que tenta camuflar os problemas sociais colocando festa na praça e distribuindo comida e bebida para agradar a população. Qualquer semelhança com os nossos problemas atuais não é mera coincidência. Aqui eu tenho a imagem de alguns espetáculos que aconteciam em Roma, as famosas lutas dos gladiadores. Isso aqui eram as corridas que eram feitas também dentro do Coliseu. Aqui é uma representação de como seria o Coliseu inteiro, né, gente? Antes dele cair, ficar aquele prédio aos pedaços. E aqui também, outra luta dos gladiadores. Isso era o maior espetáculo. É como se hoje fossem os jogos de futebol, as festas na praça que a gente vai, o carnaval. Era esse tipo de espetáculo aqui para os romanos da época. E aí, enquanto estava aqui, a população se esquecia que não tinha emprego, passava fome. Quando saía daqui, aí tudo voltava à situação de antes. Eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Essa política do pão e circo tem alguma semelhança com a ação dos políticos atuais aqui nas nossas regiões ou no Brasil no geral? Será que tem? Vou encerrar o vídeo deixando essa reflexão aí para vocês. Se respondam essa pergunta e nas aulas ao vivo a gente discute mais a respeito disso. Por enquanto é só e até a próxima. Tchau.